Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. A capitã Renata Rezende, que atua na 1ª Região Militar no Rio de Janeiro, nos conta hoje sobre a atuação no Exército. Ela é médica veterinária graduada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e traz uma série de informações a respeito dos processos seletivos para o Exército. Vem com a gente! Olá, Renata! Que bom ter aqui você no Papo de Veterinária. Então, eu gostaria que você falasse para a gente sobre desde quando você quis ser médica veterinária. Então, eu, desde que era criança, sempre tive vontade de ser veterinária. E fui crescendo com essa vontade ainda, principalmente por conta das minhas cachorras. Então, eu gostava muito de animal, né? Gosto. E sempre tive muita vontade. Só que quando chegou na época da faculdade, eu morava no interior do Rio, em Resende, não tinha faculdade perto. E aí, a mais perto seria em Seropédica, na Rural. Então, resolvi prestar o vestibular para Rural. E também lá em Resende para engenharia de produção. Só que, graças a Deus, consegui passar para veterinária e muitos anos de formada. E quando você começou o curso de veterinária, você já tinha uma área em mente que você gostaria de trabalhar? Ou você queria ser veterinária, mas ainda não tinha muita ideia de qual área do curso você queria atuar? Eu escolhi para trabalhar com pequenos animais, principalmente cachorro e gato, que era a minha paixão. Desde criança tendo cachorro dentro de casa, então eu me interessava muito por essa área. Só que quando eu entrei na veterinária, eu vi que não era só isso, que a gente acha que vai estudar pouca coisa, mas a gente vê um pouquinho de cada área e acaba tendo que focar naquilo que mais gosta, porque senão você não consegue dar conta de tudo. Não existe mais aquele negócio de veterinário que sabe tudo de tudo, porque é muito difícil. Você acaba tendo que priorizar alguma área dentro da veterinária. Eu entrei querendo trabalhar com pequenos e saí querendo trabalhar na área de inspeção. Porque, assim, no decorrer da faculdade, eu fui fazendo estágios em clínicas lá na Rural. A gente pegava greve todos os anos. Então, durante essas greves longas, eu fazia estágio lá na minha cidade. Só que durante esses estágios, eu percebi que não era bem aquilo que eu queria. E aí, com o passar dos anos na faculdade, com os períodos, a gente começou a ter tecnologia de alimentos, aí eu fui me interessando, fui gostando. E mais para o final da faculdade, que se iniciou a parte de inspeção de alimentos, eu gostei muito. E dessa época, eu comecei a me direcionar para essa área. Comecei a fazer estágio nessa área. Não podia fazer direto na indústria de alimentos, era pelo Ministério da Agricultura. Aí eu fui procurar me informar para saber como que era o estágio pelo Ministério da Agricultura. Aí eu consegui, primeiramente, fazer numa indústria em São Gonçalo. Depois eu fiz também numa indústria em Três Rios e aí adorei. Num desses estágios eu conheci o pessoal, tanto o agente agropecuário quanto o fiscal, e depois disso eu tive uma oportunidade, por conhecê-los, de começar a trabalhar numa indústria pós-formada como responsável técnica de uma indústria de salmão defumado. E aí eu comecei a trabalhar nisso e também descobri que existia o concurso para o Exército no final da faculdade. Mas aí, quando eu fui ver realmente como seria esse concurso, eu falei assim, não, impossível passar, porque o Brasil todo fazendo prova, muitos veterinários se formando, poucos concursos na nossa área. Aí eu falei assim, bom, eu vou começar a estudar para ver no que vai dar. Porque assim, eu não conhecia ninguém, na minha família não tem militar. Eu não conhecia ninguém que tivesse passado para esse concurso. Não sabia a noção de pontuação, se tinha que gabaritar, por exemplo. Aí, nesse mesmo ano, eu tentei a prova. E eu fiquei bem colocada, mas assim, como eram poucas vagas, eu fui chamada, fiquei na majoração e tal, só que assim, ninguém desistiu. No ano seguinte, já trabalhava como responsável técnica dessa indústria, e aí eu comecei a dividir meu tempo entre esse trabalho e estudar para a prova. Aí eu estudei mesmo, o ano inteiro. Foi que eu consegui passar no concurso de 2006 para entrar e cursar e fazer o curso de formação em 2007. Acho que é interessante a gente ressaltar, porque assim, bastante coisa mudou entre a nossa época
e como as coisas estão agora. Na nossa grade, na Rural, por exemplo, não tinha estágio curricular. Logo depois isso mudou, então as pessoas que vieram em turmas posteriores à nossa já tinham esse estágio obrigatório, mas, em geral, acho que o perfil de todos os estudantes de lá era exatamente aproveitar os períodos de greve para experimentarem as diferentes áreas da veterinária, porque a gente Sim. tinha períodos indefinidos, a gente começava a greve, a gente não sabia quando ia acabar, e aí a gente podia ir experimentando estágios nas áreas de interesse. Isso, tanto é que nesses períodos eu estagiei no projeto castração, que era de pequenos, fui fazer também na parte de reprodução de equinos, fui em todas as áreas para experimentar um pouquinho, para saber. Mas aí eu me identifiquei mesmo com a área de inspeção E de você acha que alimentos. foi complicado o fato de essa parte de inspeção, ela é bem tardia no curso? São Isso, praticamente os últimos períodos só que a gente começa a ter contato com essa área. E como sim. existe essa questão da maioria das pessoas enxergar a medicina veterinária como um curso de quem vai cuidar da saúde de animais e não Uhum. ter, se você não tem um veterinário na família, se você não conhece ninguém, se você não prestou atenção que, por exemplo, naquele programa A Grande Família, o Linneu acho que é o único veterinário da mídia É, vigilante. que não trabalha em saúde animal diretamente, é vigilância. Muitas vezes a gente nem tem ideia de que existe essa possibilidade no curso e acaba sendo apresentado a isso muito tardiamente. Então, para Uhum. você correr atrás e melhorar a sua formação especificamente nessas áreas, acaba sendo um pouco mais difícil, porque você tem menos tempo entre ter contato com a área, gostar e se formar para poder começar a atuar profissionalmente. Sim, com certeza. Então, por isso, a greve, para mim, nesse finalzinho, foi até boa, Uhum. né? Porque eu aproveitei esse tempo da greve, antes de me formar, para fazer estágio na área. Então, assim, me ajudou. Mas, como você falou, como é já muito no final da faculdade, tem gente que nem se interessa muito porque não tem tempo para conhecer. Quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que poderia. Porque muita gente nem sabe que o veterinário pode trabalhar numa indústria que faça produto de origem animal. E aí, assim, como eu gostei, então eu aproveitei esse período para me dedicar. Sim. E aí foi acontecendo. Eu conheci as pessoas do Ministério da Agricultura que me ajudaram nesse meu primeiro emprego, recém-formada, e depois passar no concurso. Até porque na época que eu fiz o concurso, caía muita coisa de inspeção. Como você falou, mudou muita coisa para o concurso de atualmente. A começar pela prova, eram 2 dias de prova, sábado e domingo, e dentro da veterinária tinha a parte discursiva também. Hoje não, é um dia só de prova e tudo objetivo. Então, na parte discursiva, era uma questão inteirinha só de inspeção de alimentos e tinha os subitens, A, B, C, D, E, F, G, então era muita coisa. Eles perguntavam muito de rispoar, Uhum. muita coisa mesmo. E eu acho que, como me dediquei o final da faculdade a essa área, então algumas coisas que a maioria das pessoas não gostam, para mim foi fácil, entendeu? E é interessante que, na realidade, eu, por exemplo, eu nem sabia que no Exército o médico veterinário pode trabalhar com alimentos, porque as poucas Olha, pessoas que eu ouvi falar ao longo do curso, eventualmente tinha palestrantes que eram médicos veterinários do Exército, os que eu conheci, que eu tive um pouco mais de contato, eram aqueles contratos temporários, isso. trabalhando com cavalo, principalmente. Então, você poderia falar um pouquinho mais a respeito dessas áreas de atuação do médico veterinário dentro do Exército? O médico veterinário ele pode entrar por concurso e aí exercer a profissão durante 35 anos agora, porque aumentou o tempo de serviço, então para o Exército também aumentou. E ali desenrolar uma carreira, entra como tenente aluno e pode chegar até coronel. Agora o temporário pode ficar no máximo 8 anos, aí ele procura a região militar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é primeira região militar. Aí a pessoa entra no site e vê o edital de convocação para temporário. E lá, antigamente era só currículo. Acho que hoje em dia tem que fazer uma provinha, além do currículo também. E aí, normalmente, o temporário, eles contratam pelo currículo, tipo, se você é especialista em equinos, você vai trabalhar com equinos. Se você trabalha com pequenos, seu currículo vai para você trabalhar numa organização militar com pequenos animais. Já o de carreira, você faz o curso de formação durante 9 meses após o concurso. No meu caso, eu fiquei em Salvador. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde, eles não levam em consideração a área de especialização. É considerado sem especialidade.
Aí, no final do curso de formação, eles divulgam as vagas. E aí, no meu ano, era eu e mais um outro veterinário. E lá dentro você também tem uma classificação. Como eu fiquei melhor classificada do que ele, eu pude escolher a vaga. A vaga ou era para vir para o Rio de Janeiro, trabalhar com equino, ou era para ir para Belém. Só que como a minha família é do interior do Rio, aí eu falei, não vou para Belém, eu vou escolher para ficar no Rio de Janeiro. E aí foi o que aconteceu. Eles não levam em consideração a especialidade. Abre aquela vaga, você vai trabalhar com aquilo, mesmo você não sendo especialista naquela área. E aí o temporário não, eles já levam em consideração a área da pessoa porque vão contratar para aquela vaga específica, para trabalhar com análises clínicas, com inspeção, vigilância sanitária, selvagens, mais para o norte do país, e assim, cada um dentro da sua área. E aí, nesse caso, então, o veterinário de carreira, quando abre o concurso, tem, apesar de não considerarem, por exemplo, a sua área de formação, abrem vagas específicas para captar médicos veterinários nesse concurso. Isso. E aí, nesse tipo de concurso, como que você fez? Você pode até comentar se hoje em dia isso já está diferente ou não, porque isso é bastante dinâmico. Quando você fez o concurso, a questão de você ter uma qualificação adicional, por exemplo, uma residência, um mestrado, um doutorado, pontuava mais nesse concurso? Não faz diferença. Especialização, mestrado, doutorado, não recebe nenhum tipo de pontuação a mais por conta disso, não. Os temporários têm esse tipo de pontuação? Tem. Para ser temporário, tem esse tipo de pontuação. Eles pontuam de acordo com a formação, a graduação, pós-graduação. Eles levam em consideração isso, sim. Entendi. E aí, na verdade, você acabou entrando por uma modalidade em que você segue uma carreira militar. Você atua em medicina veterinária dentro do Exército, mas seria mais ou menos o mesmo processo seletivo de profissionais de qualquer outro curso para você entrar no Exército. Quando eu fiz, era um nome diferente, era a ESAEX, que é a Escola de Administração do Exército. Aí lá tinham administradores, contadores, professores, veterinários, enfermeiros, gente de informática também, era todo mundo junto. Só que a prova era o seguinte, tinha a parte de conhecimentos gerais, história, geografia, português, isso daí para todas as áreas iguais, essa prova. E a de conhecimentos específicos, aí isso seria diferenciado para cada área. Aí, no meu caso, veterinária. E aí foi aquela que você citou que caía muita risco A. Isso. Depois disso, o concurso, exame intelectual que eles chamam, você tinha a prova de inspeção de saúde e a prova física também. Aí, depois de tudo isso, ok, que você fazia o curso de formação em Salvador. Já o temporário não, a seleção é totalmente diferente. Como eu falei, a pessoa é do Rio de Janeiro, se inscreve na primeira região militar, mas são por regiões, estados também. Aí a pessoa tem que procurar na internet para saber aonde a sua cidade, seu estado se enquadra dentro de qual região militar e se quiser optar de entrar como temporário, até porque a quantidade de vagas para temporário é bem maior do que a quantidade de vagas para o concurso. Normalmente abrem de 2 a 5 vagas para o Brasil inteiro. Mas essas vagas continuam surgindo com uma periodicidade mais ou menos regular, ou não? O que acontece? Agora, eles querem dar mais prioridade para temporário, porque dizem que já está tendo muita gente de carreira para seguir esse plano, né, de carreira, e que não abriria mais o concurso. Mas desde que eles disseram isso, está abrindo todo ano a vaga para veterinário. Então, assim, eu não sei, diminuiu um pouquinho o quadro complementar, o número de vagas, mas para veterinário permaneceu de 2, 4, não abriu mais 5 vagas, mas variou de 2 a 4 vagas. Então ainda tem oportunidade aí para quem está interessado na área. A única coisa que, assim, que a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado é com a idade. Quando eu fiz, era até 37 anos. Hoje em dia, pelo plano de carreira que agora aumentou para 35 anos, então a pessoa pode fazer a prova até 32 anos. Mas assim, aí recém-formado, que é mais novinho e tal, então tem bastante tempo para ficar tentando. Já pegar as provas, ver mais ou menos como é que é. Então, realmente, toda pessoa que se interessa em fazer um concurso de qualquer natureza, ela precisa realmente se informar. Hoje em dia tem muitos cursos para você passar em concurso. Para o Exército deve ter curso também. Agora, eu não sei particularmente dizer se é interessante fazer ou não. Se você tem alguma informação sobre isso?
Quando eu tentei, eu sabia que tinha um curso bom aqui no Rio, CEPREM, que é naquela época. Eu não sei também se existe, mas eu acho que existe ainda. Só que na época só tinha a parte de conhecimentos gerais, não tinha a parte de conhecimento específico. E aí, o que aconteceu? Para mim, ficava longe, ficar vindo de Resende para o Rio de Janeiro. Aí, um vizinho meu de administração, ele tinha feito esse curso. Ele me emprestou as apostilas de conhecimentos gerais e a parte de conhecimento específico eu peguei da matéria da faculdade mesmo. Vi na bibliografia alguns livros, tirei cópia, né? E aí estudei em casa mesmo. Mas assim, tem gente que não consegue estudar sozinho, prefere ter uma pessoa, um professor e tal. Mas aí eu não sei, muita gente que passa no concurso veio desse cursinho CEPREM. E tem online também que eu fiquei sabendo. Então, se a pessoa não mora no Rio de Janeiro e quiser fazer online e tal, seria interessante também. Sim, é porque tem também essa parte de conhecimentos gerais. Uma área que a gente provavelmente fica muito afastada ao longo do curso inteiro. A gente foca muito no É. específico do curso, que já é muito amplo. Tem que estudar Uhum. muitos assuntos diferentes ao longo do curso inteiro. Preocupado em passar nas disciplinas, passar nas matérias para poder se formar. E Sim. quem estuda, né, história, geografia, Não, né? ninguém estuda. E é por isso, esse concurso é bem específico, assim. Muita gente esquece de estudar história e geografia, só estuda veterinária ou a específica da pessoa. E acaba não passando por conta disso, porque não conseguiu 50% na história ou na geografia, porque tem que ter 50% mínimo em tudo para ser classificado. Você considera, então, Renata, que como você teve esse interesse pela parte de inspeção, isso acabou contando a favor da sua qualificação, além da sua atuação profissional depois de formada, para você conseguir passar nesse concurso? Então, na época, quando eu fiz, caía bastante inspeção. Então, eu acho que colaborou muito para minha aprovação. Mas esse ano, onde eu trabalho, tem a aplicação do concurso. Então, eu peguei a prova de veterinário para dar uma olhada após o concurso. E está no site também. Eu vi que já mudou um pouco da minha época, não cai tanto inspeção. Dividiram bastante os temas, assim. E aí fica muita coisa sobre equino, pequenos animais também. Caiu inspeção, mas não tanto. Mas na minha época eu acho que colaborou sim, ter me dedicado a essa área, porque ninguém gosta, então ninguém estuda RISPOA, É o que a né? gente chama de decoreba, porque é artigo, é especificidade. Eu lembro das disciplinas de inspeção. A maioria das pessoas, acho que muitas vezes acaba não gostando tanto, porque é aquela coisa assim de saber a área do recinto disso, daquilo outro. Era tanta coisa específica que a gente às vezes É, acaba sendo um pouco maçante para quem não gosta. E para quem isso. gosta, é uma informação que flui. Sim, aí depois também fazendo estágio e tal, vendo na prática, então é mais fácil de assimilar do que você só imaginar, né? Exatamente. Porque é uma das questões também, se eu não me engano, na maioria das universidades não tem aula prática quase relacionada a essa área. Cada professor desenvolve a sua disciplina da maneira como acha mais adequado, mas a falta da vivência prática é um dos fatores que às vezes contribui para as pessoas acabarem não direcionando muito para essa área. Porque Sim. existe aquela dissociação entre aquela teoria que você recebe ao longo da graduação e você visualizar o que é aquilo na prática, o dia a dia Uhum. do trabalho nessa área, como funciona. É aquela coisa, eu quero fazer a prova, tirar nota, passar e acabar com isso. E a pessoa se Sim. forma e muitas vezes não consegue trabalhar na área que ela queria, ou consegue trabalho, mas tem aquela dissociação expectativa-realidade, e a pessoa Sim. acaba tendo que voltar para essa área porque grande parte dos concursos que remuneram bem na veterinária envolvem essa área. E aí bate aquele arrependimento, porque durante a graduação eu não foquei nisso, eu não prestei atenção nisso, e É. agora tem que correr atrás. E, infelizmente, é uma coisa que acontece na veterinária. São poucos concursos que têm uma remuneração justa. E, assim, quando é um concurso de prefeitura, por exemplo, eu acho o que eles pagam, não acho que seja justo para gente, porque estudou pra caramba para ganhar no final do mês. A iniciativa privada também eu vejo muitos colegas que se formaram com a gente que mudaram totalmente a área porque não estavam conseguindo no final do mês tirar um dinheiro legal para se manter e aí começou a fazer concurso para outras áreas, né? Infelizmente, é uma realidade. Existem Sim. muitos grupos de discussão dentro da medicina veterinária a respeito disso, de carreira, de posicionamento no mercado, e essa discussão ela é muito frequente.
A questão do quão pouco se remunera, às vezes, por muitas horas de trabalho, comparando com profissionais de outros cursos, que, claro, são tão importantes quanto, na questão de desmerecer, mas a gente estuda muito durante 5 anos integral, para, às vezes, ir lá ler um edital de um concurso, 12 horas ou 24 horas, uma remuneração que é irrisória. É uma realidade muito triste, assim, da gente se dedicar, ter um sonho e depois, no final, não compensar financeiramente. Porque muita gente também acha que, principalmente de pequenos animais, dá uma olhada no meu cachorro e fica por isso mesmo, acha que não tem que pagar ou que porque gosta de animal não se importa com dinheiro, mas a gente vê que é tudo muito caro, é tudo muito difícil. E aí, na época que eu me formei, eu sabia, assim, o que o exército não era aquele dinheiro enorme, mas eu sabia que era uma coisa para sempre e eu poderia me programar em cima daquilo, sem ter que, às vezes, me sujeitar a certas coisas, trabalhar exaustivamente, sem dar atenção a ninguém da família. E aí foi, graças a Deus, eu consegui. Ao longo da sua carreira, Renata, você teve alguma mudança de área dentro da veterinária, de onde você atua, do que você faz? Então, eu cheguei no Colégio Militar, onde que eu trabalho, em 2008. E desde então, eu sempre trabalhei na área de veterinária, com cavalo, parte de clínica, e também dando suporte para o serviço de aprovisionamento, que é o rancho, que é a parte de inspeção, palestras para os manipuladores de alimentos sobre higiene, até porque no Exército o manipulador de alimento é o soldado recruta, que entra anualmente, são pessoas diferentes que chegam para trabalhar no Exército, então não tem noção, né, de manipulação, de higiene, às vezes de família carente. Então, a gente também, como veterinário, tem que dar esse suporte para o serviço. E aí, o que aconteceu? Como a gente tem um plano de carreira dentro do Exército, e eu sou capitão, eu trabalhava subordinada a uma outra área, só que eu fiquei mais antiga, porque tem a hierarquia. Então, infelizmente, eu não pude continuar esse ano, outra pessoa ser capitão também, como veterinária. Mas, quando você entra como veterinário militar, você também está sujeito a acontecer isso, de você mudar de área, não trabalhar como veterinário, suprir a necessidade de um outro setor que exige também que tenha uma pessoa, independente da área. E aí, atualmente, eu estou prestando serviço em uma outra seção, mas também tudo vale como experiência. E também ajudando o serviço de aprovisionamento. Como eu já trabalhava com alimentos antes de entrar no Exército, eles sempre pedem ajuda em relação a isso. Mas não trabalhando como cavalo esse ano. Seria o que a gente chama de serviço burocrático, né? Isso. Dentro de várias instituições, a gente sabe que existe isso. A pessoa entra já com uma formação em uma determinada área e muitas vezes ao longo da carreira ela tem que executar papéis em setores estratégicos ali, que precisam de gente também. Então, isso é bem comum para várias áreas diferentes. Na universidade acontece isso também, várias instituições. É bem comum isso aí. E no Exército também. Quanto mais velho você vai ficando, eles vão te direcionando para um serviço mais burocrático, né? Quando eu fiz o curso de formação, os orientadores já tinham alertado a gente que mais cedo ou mais tarde a gente poderia cair no serviço burocrático, né? Mas faz parte, porque além de veterinário, você tem que fazer sindicância, tirar serviço, dependendo. Como eu trabalhava com cavalo, eu nunca tirei serviço de oficial de dia. Eu tirava sobre aviso, como veterinário. Aí eles poderiam ligar de madrugada, final de semana, qualquer horário você tinha que ir pro colégio militar e atender o cavalo que tivesse com uma indisposição, uma cólica, um acidente que poderia ter acontecido. Aí ficava 24 horas à disposição. E atualmente, então, você já contou pra gente que mudou um pouco o perfil do seu trabalho, mas para os recém-formados, principalmente, para os alunos que estão na graduação, eu acho que o foco maior seria quando você estava atuando mais diretamente relacionado à veterinária. Sim. Tanto faz, se no rancho ou diretamente com os cavalos. E aí, nessa época, o que seria um dia típico de trabalho para você? Normalmente, depende da organização militar, o horário do expediente. Eu vou falar do colégio, que é a minha realidade. No colégio militar, o expediente começa às 7 horas e termina às 16 horas. Você trabalha com equinos, na seção veterinária, e também pequenos ruminantes. Lá a gente tem
ovelha e cabra também. Jura? Eu não sabia. Porque o que que acontece? No colégio militar é tradição ter um carneiro para o desfile, que é chamado de Nicodemos. E aí sempre, em todos os colégios militares independentes, sempre tem um carneiro ou uma ovelha que participa do desfile com os alunos. Tinha um macho, aí levaram as fêmeas, elas se reproduziram e tem umas ovelhas, uns carneiros, cabrinhas e cabritos lá também. Tem um plantelzinho ali. Tem pônei também, mas a maior parte são os cavalos mesmo. E aí você fica lá na seção veterinária, você faz a visita veterinária para um animal que tiver algum tipo de tratamento, ajuda no manejo da alimentação, vê o horário que você vai pagar a ração, o verde, a forragem, orienta os soldados que fazem parte da cavalaria, que tem o trato diário de manejo também, auxiliado pelo veterinário, os cuidados, toalete, limpeza dos animais também. Lá no colégio a gente também mexia com a parte bucal dos animais, tinha todo o material odontológico, que a gente também fazia a parte odontológica dos animais também. E se aparecesse qualquer tipo de emergência durante o expediente, a gente está ali à disposição. E normalmente o que que aparece? Cólica e claudicação. Mas emergência que pode levar a óbito, cólica mesmo. E aí, quando a gente já estava no expediente ali, bem mais fácil para resolver problemas, para não ter caso de mortalidade. E aí, na sessão, éramos 2 veterinárias. E cólica é aquela incógnita. Um dia tá tudo tranquilo, no outro dia tem um animal passando mal. E aí, a gente estava ali para auxiliá-lo. E a parte do rancho era, principalmente no início do ano, que tem essa orientação para esses soldados recrutas, a parte de higiene, como que tem que se comportar, o que deve fazer, e inspeções periódicas também, para ver a limpeza, acondicionamento de comida, se tem material em desuso dentro da área de manipulação, como os meninos estão com a parte também da sua higiene, se estão usando anel, estão com toucas, estão falando agora principalmente na época de coronavírus, que não pode ficar falando nem tocando sem lavar a mão também, apesar do que coronavírus não é passado através do alimento, mas também para ter essa atenção. E ao longo dessa sua trajetória, você já tem bastante tempo de carreira aí. Quais foram as coisas que você teve que eventualmente abrir mão para você conseguir estar no lugar onde você está hoje? No início foi mais antes de entrar, o estudo mesmo, ter que me dedicar várias horas de estudo e abrir mão de poder, às vezes, viajar, sair para estudar. E na época, como eu não era casada, então, assim, eu tinha um namorado, né, na época, que depois virou marido também, mas ele entendia que eu tinha que estudar. E hoje em dia, o que que aconteceu? Depois de eu ter filho, ficou muito difícil, às vezes, conciliar o sobreaviso com uma criança pequena dentro de casa. Porque já aconteceu de eu estar numa emergência, por exemplo, com um filho, e me ligarem do colégio falando que um cavalo está passando mal. Aí você fica assim, o que que eu faço? Tipo, que ficar com meu filho e outra pessoa ter que atender o cavalo. Acaba que fica um pouco difícil nessa situação. Mas aí depois vai crescendo mais um pouquinho, a gente vai conciliando. E a parte do sobreaviso também de, por exemplo, um Natal, um Ano Novo, você querer passar com essa família e não poder por conta que você tem que cumprir uma escala de sobreaviso. Mas, de qualquer maneira, tem uma escala. Você já tem uma programação prévia. Só se realmente acontecer alguma emergência, por exemplo. Quando você tem uma emergência pessoal com seu filho, e não tem como deixar de estar com seu filho, que criança fica doente mesmo, apronta, a gente sabe como é que é. Aí a outra pessoa tem que ficar... É o sobreaviso do sobreaviso. Mas acontece às vezes quando você está sozinho, outra pessoa está de férias. Já aconteceu no Ano Novo, no Réveillon, me ligarem 1h da manhã, eu festejando, ter que largar tudo para ir fazer o atendimento. Aí a pessoa tem que ser consciente também e tem que ir, porque algumas pessoas às vezes podem pensar assim, é chato, não quero. Então, assim, tem que pensar bastante antes de entrar por conta disso, porque você abre mão, aí você não tem mais aquela festa, você sabe que você está de sobreaviso, tem que abrir mão para fazer o atendimento daquele animal. Mas na vida é comprometimento, né? A gente tem que cumprir aquilo que a gente se propõe a fazer. E para tudo na vida tem que abrir mão de algo.
Tem que ter um É. pouco desse equilíbrio aí. Sim, com certeza. E aí, Renata, você tem alguma sugestão para pessoas que estão cursando a medicina veterinária ou, eventualmente, alguma coisa que na época que você era estudante, nunca tinha pensado nisso, eu não sabia determinadas coisas que hoje eu sei? Se eu tivesse essa informação naquela época, eventualmente poderia ter sido bom para mim? Tem alguma sugestão, alguma dica que você gostaria de dar? Se o aluno, no final da graduação, quiser se dedicar para o concurso militar, por exemplo, ele tem que saber um pouquinho de cada área, não que ele tenha que se aprofundar, mas para ter uma noção, principalmente para a prova, um pouquinho de pequeno, de grande, para tentar fazer uma prova boa. E não só no Exército, como também na Marinha, na Aeronáutica, Polícia Militar, que existe essas áreas dentro dessas forças auxiliares e também trabalha com pequenos, com grandes, e tentar direcionar, principalmente fazer a prova após pouco tempo de formado, que eu acho que facilita, as matérias já estão mais frescas na memória para fazer o concurso, e não deixar passar muito tempo, que acaba que você não vê mais aquela disciplina durante muito tempo, então para fazer uma prova, um concurso, é muito mais difícil. Então se dedicar assim logo após formado, que aí tem a probabilidade de ter o êxito no concurso bem maior. E é interessante saber essa questão. Para algumas pessoas, eventualmente, eu, por exemplo, né, eu só sabia dos concursos temporários para Exército. Pensava, temporário, não sei se é uma coisa que eu gostaria. Eventualmente, talvez me interessasse mais uma carreira até a aposentadoria, até o fim. Então, é bem interessante saber isso aí também, tanto para o Exército quanto para as outras forças, porque eu, por exemplo, não sabia que tinha vaga para médico veterinário trabalhando com animais, Marinha, Aeronáutica, eu sabia Exército e Polícia Militar. Então é bem Mas assim, mesmo o veterinário entrando como temporário, ele sabe que ele pode ficar até 8 anos, recém-formado, por exemplo. Dá um suporte financeiramente para você, durante aquele período, tentar fazer cursos, tentar estudar para concurso, e sabendo que durante aquele tempo você vai ter uma remuneração garantida, entre aspas, assim, para ter um estímulo a mais e não sair recém-formado e às vezes não ter um campo de trabalho aberto e acabar se decepcionando com a medicina veterinária. Sim. Então, eu acho que é uma oportunidade e grande, assim. É um passo à frente para quem já tem essa noção. E, na realidade, durante o curso, eu não sei em outras universidades, mas a gente também não tinha muito esse tipo de informação. A gente não tem uma disciplina ou uma aula que alguém chega e fala assim, gente, é o seguinte, o médico veterinário pode trabalhar em tudo isso aqui. E aí mostra pra gente. Se você não conhece ninguém, se você já não tem esse interesse em pesquisar concursos antes de se formar, às vezes você fica sabendo meio que no susto. Se alguém vem e comenta com você, você fala, então existe, o veterinário pode tentar, então eu vou tentar. Na nossa época, eu lembro, assim, vagamente, parece que foi um pessoal do Exército para falar com os homens, para aquele serviço militar obrigatório. Mas quem me falou mesmo foi uma aluna que estudou com a gente, que na época era casada com um militar, que disse que tinha essa possibilidade, mas no início do curso eu acabei esquecendo. Aí quando chegou mais na época da formatura, aí eu me interessei novamente e fui procurar. Aí que eu vi que tinha o curso de formação, como é que era, onde que era, o que caía. Mas, assim, alguém informar pra gente na faculdade que existe essa possibilidade, não tinha, não. Para mim também não houve essa informação privilegiada, não. É. Muito obrigada, então, Renata, por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, contar como foi aí a sua trajetória como médica veterinária, capitão do Exército, de carreira. Então, a gente se vê na próxima semana com mais um médico veterinário contando um pouquinho sobre a sua carreira. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, Thaís. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!